Não cresça antes de investir em caixa. Enquanto estiver investindo em caixa, para ter liquidez, o produtor já está crescendo. Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast e nessa semana eu tô aqui com o Antônio da Luz, que é economista, palestrante. Então, Antônio, muito obrigada por participar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro em Pauta. Muito obrigado, Lígia. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo teu convite, um prazer imenso estar aqui no Agro em Pauta contigo. Bom demais. E você que tá aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre, a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então, aguenta aí que já a gente está de volta. Tô aqui de volta com o Antônio e antes de tudo, eu queria entender, talvez que você explicasse, contasse um pouquinho pro pessoal, a sua história no agro, como que você, economista, resolveu trabalhar com agronegócio? Eu, na verdade, eu nasci no agronegócio. Meu pai é produtor rural, meu avô era produtor rural. Aliás, os meus avós, dos dois lados, pai e mãe, né, eram produtores rurais. Meus bisavós eram produtores rurais. Então, eu nasci no meio do agronegócio, eu nasci numa cidade que vive do agronegócio. Eu não nasci na capital, embora eu tenha vindo morar na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, muito jovem. Eu ainda era um menino, mas eu nasci lá. Então eu sempre tive essa veia do agro. As pessoas que eu conhecia eram do agro. Então para mim era uma comunidade da qual eu faço parte. E só que eu nunca quis ser engenheiro agrônomo, médico veterinário, como meu pai. Meu pai é médico veterinário. Eu nunca me interessei muito pela parte da produção. Eu, desde pequeno, sempre tive um viés maior para a parte do dinheiro. Meu pai, inclusive, ele era médico veterinário, tinha lá a fazenda dele, ele arrendava as terras da minha avó e ele tinha também um escritório de leilões. Eu sempre me interessei muito mais pela parte do reflexo da produção no dinheiro do que propriamente subir em cima de um cavalo ou de um trator ou coisa do tipo. Não estou dizendo que isso não é bom, não é agradável, por favor, é cada um com seus prazeres. A minha curiosidade estava mais pelo caminho do dinheiro daquele negócio. Então isso naturalmente foi me levando para a economia e eu, desde que resolvi ser economista, eu sempre me entendi como uma pessoa que podia servir ao agro e ao mesmo tempo viver no agro, para não sair da minha comunidade, para servir aquelas pessoas às quais eu faço parte, mas de um outro modo, com uma outra abordagem, resolvendo outro tipo de problema. Então isso que me levou. É evidente que a gente tem outras possibilidades, né? A gente não fecha os olhos para nada, mas o agro é uma cachaça, o agro é uma coisa que todos nós, que pulsa dentro da gente. Então a gente termina, eu naturalmente fiz mestrado, fiz doutorado em economia, mas nunca fiz de agro, né? Eu não fiz mestrado em agronegócio, eu nunca fiz doutorado em agronegócio. As minhas sempre foram aplicadas. Eu fiz mestrado em economia aplicada, eu fiz doutorado em economia de desenvolvimento, ou seja, não era agro, mas era justamente isso que eu queria. Eu queria aprender bem as ferramentas para aplicá-las aonde eu bem entendesse. E esse bem entendesse sempre foi o agro, né? Então eu já estou aí há bastante tempo no setor, o que para mim é uma satisfação. Isso é legal de você ressaltar, porque às vezes a gente que tem uma vivência maior de agro e vive dentro de uma propriedade ou de algum ambiente assim, às vezes a gente vai para fora para estudar. Eu mesmo comecei um MBA em agronegócio e quando eu entrei para ver o pessoal me contando sobre o agro, eu falei assim, mas isso daqui não tá me acrescentando em nada. Eu sei que eu já sei, já vim de berço. Eu quero outras ferramentas de fora que eu consiga aplicar no agro. Então é bem legal essa visão que você trouxe. E, inclusive, já puxando o gancho, hoje a gente está aqui para falar exatamente sobre essa transformação da fazenda em uma empresa. Então, a gente transformar aquela instituição que a gente conhece desde criança, que é a fazenda da família, e transformar isso num negócio rentável, que dê lucro, que tenha uma estabilidade ou uma previsão financeira. Então, para a gente começar isso, como você enxerga esse processo e como você iniciaria esse processo, já que você veio desse lugar? Vou dizer uma coisa que eu acho que eu nunca disse num podcast, nem mesmo os da plataforma AgroResenha que eu tanto privo, né?
Quando eu tinha 15 anos de idade, mais ou menos, o meu pai ficou doente. Ele ficou muito doente, infelizmente teve uma doença neurológica, parado na cadeira de roda, enfim, e não conseguia mais tocar a propriedade de um jeito que ela deveria, enfim, terminou devolvendo as áreas, enfim, que ele produzia e foi ter um outro tipo de vida. E hoje eu reflito melhor sobre esse tema, né, e fico pensando assim, quantas pessoas que são produtores rurais hoje e que estavam lá com 35, 36 anos, como tinha meu pai, estão prontos para uma situação dessas? Estão com o seu negócio organizado para funcionar, mesmo se essa pessoa tiver limitações físicas? Como é que esse negócio está preparado? Ele tem planejamento estratégico? Ele sabe para onde ele está indo? Ele tem um processo sucessório organizado? Se uma pessoa que precisar assumir um negócio hoje, ela tem lá a parte financeira organizada a um ponto que ela bata os olhos e ela saiba, ela incorpore o negócio rapidamente e saia tomando as decisões como estavam sendo tomadas lá atrás? Eu tenho certeza que a imensa maioria, a resposta é não. Então, eu antes de falar das questões financeiras, né, que eu vou usar da linguagem mais simples possível, mas tudo que eu falar vai ter uma técnica por trás, eu quero falar de algo que não é técnica, que é circunstância da vida. O produtor rural, ele precisa entender que ninguém botou uma arma na cabeça dele e mandou ele ser produtor rural. Ele escolheu ser produtor rural. Ele podia ter escolhido ser juiz, 60 dias de férias, feriadões, participa lá, faz julgamentos por videoconferência, às vezes mora na praia. Ele podia só estudar e fazer. Podia ser promotor de justiça, podia ser um monte de coisa que tem aí uma vida mais tranquila, bem mais tranquila. Mas não, ele escolheu ser produtor rural. Então ele precisa ter a compreensão de alguns pontos. Isso não é a minha opinião, vou dizer uma obviedade aqui. Se ele adoecer, ele não tem uma rede de proteção como tem um servidor público, como um juiz, um promotor ou coisa do tipo. Então ele precisa pensar nessa possibilidade, porque o negócio tem que ser maior que ele. O negócio tem que ser, coisa número 1, o negócio precisa continuar independente da minha presença. Essa é coisa número 1. Coisa número 2, porque a gente é ser humano, a gente é vivo, e se a gente está vivo, a gente pode morrer. E se a gente enquanto a gente estiver vivo, a gente pode morrer, a gente pode adoecer, a gente pode passar por determinadas dificuldades, e o negócio precisa tocar. Época de plantio tem que ser plantado, época de colher tem que ser colhido, época de fazer tratos tem que tratar, e o negócio tem que continuar. Isso é uma obviedade. Agora eu pergunto para ti e para quem está nos ouvindo, você está preparado para um evento desses? Realmente está preparado? Está tudo organizado para algo assim? Eu tenho certeza que não, para a maioria. Segundo ponto, nós temos que ter ciência que às vezes chove, às vezes não. Eu não tenho controle sobre o clima, não tenho. Ano passado deixou isso muito claro para o Brasil inteiro, né? Tivemos ano passado, estamos gravando esse podcast em maio de 2025, no ano de 2024 nós tivemos uma seca, uma estiagem horrorosa, Brasil afora, menos no sul nós tivemos enchentes históricas, seja por falta, seja por excesso, tivemos perdas no Brasil inteiro. Ou seja, ter perdas por questões climáticas fazem parte do jogo. De novo, não quer passar por isso? Não seja produtor rural. Agora, se a tua vocação é ser produtor rural, se o que tu sabe fazer bem feito é a produção rural, se o que tu dedicaste uma vida inteira de estofo, de conhecimento para aplicar e ser top, padrão ouro mundial, que eu tenho certeza que a imensa maioria dos produtores rurais brasileiros são padrão ouro mundial, em termos de qualidade de produção. Temos no Brasil o privilégio de contar com técnicos, com engenheiros agrônomos brilhantes, com veterinários brilhantes. O Brasil forma muito bem esses profissionais. Então, assim, bom, não, eu escolhi isso. Bom, tu escolheu, tu te desenvolveste, tu chegou num nível de qualidade top, tu vai botar fora porque não choveu? Sim, mas só um momentinho, não chover faz parte do teu negócio. O que você está fazendo hoje para preparar o seu negócio para a próxima estiagem que virá no Brasil? Tinha vindo em 2016, veio outro em 2024. Eu não estou livre de vir uma em 26, ou em 30, ou em 28, ou em 35, não sei quando vai vir. Eu não sou adivinho, mas tenho certeza ali já que vem. O que o seu negócio está fazendo hoje para se preparar para um próximo evento climático que virá, com certeza virá. Aí muitas vezes as pessoas, ai meu Deus, eu vou pedir RJ, porque tu vê, eu tive uma estiagem, sim, mas somente estiagem faz parte do negócio,
Então pensa lá nos gaúchos lá que tiveram estiagem em 2020, 2021 colheram bem, tiveram em 22, 23, 24 enchente e 25 a pior de todas as estiagens do ciclo. Bom, e para isso não tem como se preparar. Para isso não tem, ninguém se prepara, não tem, isso é impossível. Agora, uma estiagem, não, me desculpa, o problema não está no clima, está na gestão. Terceiro ponto, não quer atuar num mercado que hoje o preço está 200, amanhã está 120, não opera com commodity. Vai produzir outra coisa ou vai ser outra coisa na vida? Vai ser outra coisa. Agro não é para você. Lamento informar. Se você quebra porque o preço estava 180 e foi para 120, ou estava 100, foi para 50, foi para 30, me desculpa, mas o agro não é para você. Vai fazer outra coisa. Porque agro é assim. Tem horas que tem picos de preço, tem horas que os preços despencam, porque nós produzimos commodities. Se isto é uma característica do negócio agro, e eu não posso, como indivíduo, fazer nada para mudar a situação global, mudar o fato de ter estiagem, de ter excesso de chuva, de ter problemas climáticos que afetam a minha quantidade produzida. E se eu, como indivíduo, não posso mudar os preços mundiais, só me resta uma coisa a fazer: me preparar para estes eventos. Então, sim, eu tenho que olhar para seguro, que é um que mitiga perdas climáticas. Eu tenho que olhar para gestão de risco de preços, que existem mecanismos de travamento, enfim, no mercado financeiro que a gente precisa se desenvolver nisso. Os americanos fazem isso desde 1848 com a Bolsa de Chicago. Não é possível que a gente não aprenda a trabalhar travado, não é possível que a gente ainda esteja travando tudo no físico, não é possível uma coisa dessas. Precisamos evoluir nisso. Agora, só isso não basta. Eu tenho um pano de fundo, Lígia, por trás disso tudo que se chama gestão financeira. Eu tenho a gestão de risco, que é onde eu vou olhar para seguro, onde eu vou olhar para hedge, mas eu tenho que olhar para a gestão financeira. Eu não cubro um rombo de uma perda de safra com lágrimas. Eu não cubro um rombo com boas explicações para o meu problema. Um laudo técnico que comprove a minha perda e me permita chegar no banco e conseguir fazer lá uma pedalada, isso não apaga a dívida e às vezes só piora ela, dependendo do perfil. O que resolve é eu ter reservas. Existe uma coisa no agro que ela é fundamental. O agro exige caixa, exige trabalhar capitalizado. Isso é uma demanda. Isso é coisa número 1 no agro. E é o que menos acontece. É o que menos acontece. Por que isso é uma demanda? Porque eu preciso ter uma reserva, eu preciso ter um número de capital guardado, eu preciso ter um índice de liquidez tal, tá? Que nós consideramos o capital de giro líquido de um produtor entre 80% e 120%. O capital de giro líquido é a subtração do passivo circulante do ativo circulante. Essa diferença, esse dividido pelo passivo circulante, tem que dar entre 80% e 120%. Ou seja, se não faz balanço patrimonial, nem sabe quanto que é o seu capital de giro líquido necessário. E aí o que a gente vê? A gente vê assim, investimentos, muitas vezes, que consomem um capital enorme, sem a pessoa saber se ela está preparada para fazer aquele investimento. O investimento pode ser viável, pode ser bom, pode ser maravilhoso, mas ele está pronto para fazer? Teu negócio está pronto? Ele pode ser viável para o teu vizinho, mas para ti pode ser que não. Como é que eu sei se é ou não é? Medindo as coisas. Quem não mede não gerencia. Quem não gerencia não tem gestão. Então, coisa número 1, eu preciso estar com um grau de capitalização suficiente para enfrentar variações climáticas e variações de preço. E eu atravessar o período de estresse, porque o produtor que tem esta liquidez, ele olha para a planta dele morrendo por falta de chuva e dói do mesmo jeito do que os outros produtores. Só que uma coisa é tu olhar para tua lavoura morrendo e tu sofrer aquilo lá dentro, que chega a doer no osso do peito, mas tu saber que, apesar de tudo isso, tu vai poder pagar tuas contas, tu vai plantar do mesmo jeito ano que vem, a tua vida segue. Outra coisa é tu não saber o que vai ser da tua vida, tu não sabe nem se tu vai conseguir plantar no ano seguinte, ou se tu não conseguir plantar, tu não sabe de onde tu vai tirar dinheiro para viver e sustentar a família. São situações bem distintas, bem distintas. E se eu estou num negócio que oscila a produção, eu preciso manejar isso, preciso gerenciar isso. Isso eu faço com liquidez. Se eu me preparei para colher e vender a, 150 e veio para 100, eu preciso saber que isso é parte do jogo.
Então, eu preciso ter uma liquidez que me permita eu segurar produto por mais tempo, esperar que volte e coisas do tipo, mas enquanto isso eu tenho que seguir pagando as minhas contas, eu tenho que comprar insumo para a próxima safra, etc. Eu preciso ter esse grau de capital. Isto é gestão financeira. Eu não tenho dúvida, Lígia, que fazer isso resolve o problema da imensa maioria dos produtores. A imensa maioria dos problemas que eu vejo poderiam ter sido evitados com gestão financeira. A gente passou por nesses últimos anos, aí no meio da pandemia, de um ciclo de alta de commodities muito grande. E o produtor saiu às vezes ele tinha aquele físico daquele soja que passou de 60, 70 reais para 180. Você teria sido o momento exato para ter capitalização. E a gente viu o contrário, a gente viu o produtor alavancando, pegando dívida, trocando tudo na fazenda. E aí agora que veio a baixa, porque é um ciclo. É normal, voltou pro normal. É normal. A gente vê todo mundo desesperado com a corda no pescoço, correndo atrás de dar um jeito e tapar buraco. Será a educação financeira do produtor rural, acho que tá uns 3 passos atrás, porque quando ele vê dinheiro, acho que é tão raro sobrar dinheiro quando ele trabalha financiado, que quando ele vê dinheiro, ele fala, vou investir, vou fazer isso, vou trocar aquilo, e ele não se capitaliza. Lígia, o mercado de commodities, ele tem as suas características, como eu falei. Tu tem momentos que tu tem uma safra horrível e tu tem momentos que tu tem preços horríveis. Mas também tem momentos que tem safras espetaculares e preços espetaculares. O que vai determinar como tu vai enfrentar os períodos horríveis serão as decisões que tu vai tomar nos períodos de bonança. Por isso que eu falei lá em 2021. 2021 eu fiz um vídeo que viralizou na internet, que eu fiz ele porque eu voltei muito incomodado de uma grande feira que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é a Expo Direto. Eu voltei muito incomodado. Tem muito incomodado. Porque pelas coisas que eu vi. E às vezes você ia falar as coisas lá, as pessoas ficavam bravas. Inclusive, quando parecia que tava querendo botar água no chope, tá querendo diminuir, né? Não é nada disso. É que a gente sabe como funciona. A bonança de hoje é o problema de amanhã. E eu fiz esse vídeo dizer o seguinte, o ano de 2021 é o ano perfeito para quebrar, porque o produtor quebra no ano bom. Ele não quebra no ano ruim. No ano ruim é o ano que ele entrega as chaves da lavoura. Mas ele quebrou lá atrás, no ano bom, quando ele tomou um monte de decisões erradas. É ali que ele quebrou. Não foi? Depois é consequência. Então, o que acontece? Se eu tenho um setor que eu preciso trabalhar capitalizado, e trabalhar capitalizado significa ter um índice de liquidez entre 80% e 120% de capital de giro líquido, eu preciso ter... Bom, tá, mas eu não vou crescer nunca, Antônio. Claro que tu vai crescer. Depois que tu passar do 120, com o que sobrar disso, aí é que tu vai crescer. E tu vai crescer todo santo ano sem parar. E tu vai crescer rápido, tu vai demorar para começar, porque vai ter que primeiro formar a liquidez, só que depois que tu começar a não parar mais, tu vai comprar todos os apressadinhos da tua volta. Todos que não fizeram isso. Porque o que acontece? Se eu sei que isso é assim, Lígia, antes de eu pensar em expandir área, eu tenho que primeiro atingir os níveis de liquidez. Antes de eu pensar na máquina XPTO, eu preciso primeiro atingir meus níveis de liquidez. Antes de fazer eu não sei o que de placa solar, de armazenagem, de não sei o que, primeiro eu tenho que atingir meus níveis de liquidez. Em contabilidade, não em economia, quando a gente olha para o ativo, né, e a gente olha para o caixa, a gente fala em contabilidade investir em caixa. Porque quando eu posso investir em ativo não circulante, máquinas, por exemplo, investir em imobilizado, eu posso investir em terras, que é imobilizado, eu posso investir em estoques, que é ter estoque lá guardado, eu estou fazendo um investimento, porque eu estou comprado nele. E eu posso investir em caixa. Caixa ou equivalente a caixa, as aplicações, enfim. O investimento número 1 no agronegócio é investimento em caixa. Eu só vou investir em outras coisas depois que eu investir em caixa. Enquanto eu não investir em caixa, eu não posso investir em outras coisas. Primeiro no caixa. Se quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir, se quer ter um planejamento estratégico que funcione, que eu olhe daqui 5 anos onde eu vou estar, daqui 10 anos onde eu vou estar, daqui 20 anos onde eu vou estar, eu preciso ter liquidez. Eu preciso ter investimento em caixa, número 1. Depois eu vou fazer todos os outros. E eles vão funcionar, porque eu investi no primeiro, que é o que garante todos os demais. Enquanto a crise não vem, Lígia, a gente tem outros momentos. O produtor, ele precisa comprar insumo, ele precisa vender produto. Se eu compro insumo quando o banco libera o dinheiro e eu vendo insumo à medida que vencem os
os custeios ou as contas para pagar, eu sinto informar que você vai comprar com todo mundo e vai vender com todo mundo. Você vai comprar mal e vai vender mal. E não existe mágica que o seu agrônomo faça em termos de ganhos de produtividade que vai compensar o erro na hora de comprar insumo e vender produto. A volatilidade da soja é 28%, era 26%, subiu para 28%. Entre o menor preço do ano e o menor preço do ano, média dos últimos 15 anos. E os insumos é 26%. Então, se tu comprar os insumos errados e vender o produto errado, amigo, vai lá empatar, todo santo ano. Então, aí no ano que der a crise, game over. Ou se endivida, e aí aquela vida desgraçada que a pessoa entra naquela pirueta. Então, eu quero dizer, e aí voltando ao ponto inicial que tu trouxeste, a gente precisa trabalhar como empresa. E quando eu vou trabalhar como empresa, a primeira coisa que eu tenho que entender é como é que funciona o meu mercado. Como é que funciona o meu mercado? Quais são as características? Um cara que vai vender roupa, que vai fazer uma empresa, uma loja de varejo que vai vender roupa, eles sabem quais são as características. Bom, eu tenho 4 estações no ano. Eu preciso de roupa para cada uma das estações. Não, mas parei, Antônio, eu tô em Cuiabá. Cuiabá só tem uma estação, que é verão, e uma época de chuva lá. Bom, então eu tenho que ter uma época para chuva e uma época para calor intenso. E eu não posso morrer com estoque, porque o que eu não vender naquela temporada, só o ano que vem, que volta aquela estação, se a moda me permitir. Porque se a moda disser que aquilo que eu tinha já não é mais, eu já não vendo. Cada negócio tem suas características. Restaurante tem as suas características, banco tem suas características, revenda de insumo tem suas características. Cada negócio tem as suas características. Então eu tenho que mapear o que é risco para mim. O risco para mim é colher menos, ou vender a preço baixo, ou as duas coisas juntas, que às vezes acontece. Esse é o meu risco. Como é que eu gerencio essas coisas? Então, a primeira coisa eu tenho que mapear meu risco. E o risco do agronegócio, os principais são esses. Então, como é que eu gerencio? Não é renegociando dívida, não é fazendo, reclamando do governo, não. É eu fazendo, eu tendo índices de liquidez mínimos que garantam a sobrevivência do meu negócio com os salavancos que são naturais do negócio. Então, esse é o básico para transformar em empresa. Quando eu resolvo isso, eu tenho que começar a pensar em governança, eu tenho que começar a pensar em sucessão. Eu tenho horror desse termo sucessão, tá? Até porque eu não entendo nada disso, mas eu não gosto desse termo, eu não trabalho com sucessão rural, então eu me permito não gostar desse termo, tá? Porque sucessão, eu tenho um filho que diz que vai ser economista. Ele está com 16 anos, vai fazer 17 esse ano, e ele diz que vai ser economista e se ele for, terá espaço para ele na empresa. Eu não acho que ele vai me suceder, eu acho que ele vai somar na empresa. A sucessão é aquela coisa, eu saio e você entra. Bom, quem é que gosta disso, né? Nem o pai gosta, porque, ele vai me tirar daqui. E o filho também não gosta, vou tirar meu pai. Então, eu não gosto desse termo sucessão. Porque não é. A sucessão, no fim do dia, ela não é trocar de mão, entregar o bastão. Isso até acontece lá no final. Mas sucessão não é isso, é preparar o negócio para receber novos membros da família que vêm para colaborar, para contribuir com o crescimento e a expansão orgânica do negócio. Não é para tirar, não é para substituir, é para somar. É outra pessoa que tem que vir. Mas esse é um outro tema, eu não gosto de tema. Agora, eu não gosto de termo, gosto do tema, mas não gosto do termo. O tema é bom, embora eu não trabalhe com ele. Eu tenho que pensar nisso. Como construir espaços para que os outros venham. Quando os outros virão, quais serão as regras do processo decisório? Para que um não venha olhando para... um não olhe para o Oiapoque e o outro esteja de olho no Chuí. Como é que a gente organiza isso? As coisas precisam ter regras, né? Tem que ter não só de convivência, mas regras decisórias. Como é que eu penso as coisas? Eu gosto de ter planejamento estratégico. Vou comprar terra, vou arrendar terra, vou expandir ou não vou expandir? Vou crescer para os lados ou vou crescer verticalmente? Isso é planejamento estratégico. Produtor que uma hora está pensando de um jeito, daqui a pouco muda para o outro, via de regra não dá certo. Via de regra não. Nos próximos 5 anos eu vou investir em armazenagem. Aí surge uma área do lado, opa, vou comprar essa área. Não, mas se tu comprar a área, não vai ter mais armazenagem aquela. Não, mas aqui é uma oportunidade. Bom, então o teu planejamento estava errado. Tem uma história que eu gosto muito de contar, de um produtor, amigo meu, não é meu cliente. Então, se tiver algum cliente meu aqui ouvindo, sabe que eu não estou falando de ninguém da nossa carteira. É amigo. Ele comprou uma área, teve que comprar uma área, segundo ele, porque se não comprasse, outro ia comprar, aquelas coisas todas que a gente ouve, né? E ele comprou num momento inadequado, que não tinha capital para fazer aquilo. Aí ele foi lá e fez. E depois veio estiagem e aí tomou um ferro.
E aí eu pergunto, caramba, por que tu comprou essa área? Eu comprei porque eu não podia não comprar, porque ela era estratégica para mim, porque aí ele dá aquelas explicações todas. E eu assim, tá, mas quanto tempo tu arrendou essa área? Não, eu arrendei 30 anos, seu fulano maravilhoso e tal. Ah, seu fulano é maravilhoso. E tu arrendou 30 anos. Com quantos anos ele morreu? 80 e tantos, 88, coisa do tipo. E eu virei pra ele assim, não imaginou que eventualmente esse senhor podia um dia morrer? Porra, ele morreu com 80 anos, 80 e tantos anos. Olha a chance que ele te deu pra te preparar pra comprar essa terra. E tu não guardou um centavo pra comprar essa terra? Se ela é tão estratégica pra ti, se ela é tão importante pra ti, por que tu não passou os últimos 10 anos te preparando pra isso? Por que tem que acontecer o evento, né? Pra eu, não, agora eu vou comprar e aí eu parcelo, e aí eu pago não sei o quê, e aí sim, fica com aquele negócio lá com a água batendo no pescoço. Pra quê, gente? Faz planejamento estratégico. Olha pro teu entorno. Eu vou crescer? Vou. Tem lugar para crescer aqui? Tem. Não tem. Então já começa a olhar para outro lugar. Não tem para crescer. Bom, quem é que vai concorrer contigo? Eu vou crescer para onde? Quem são os principais alvos? Como é que eu vou ter dinheiro para comprar? Se isso é importante para mim crescer, eu já preciso me preparar para isso. Padrão CLC, a CLC ensina horrores para outro lugar. A SLC chegou a 600. Então você não vem me dizer que não dá. A SLC tem 600 mil hectares fazendo isso. E eles não começaram com 600 mil hectares. Eles primeiro se organizam financeiramente, depois eles compram. Não pensa que não bate na porta do Pavinato todos os santos dias ofertas diárias para ele lá. E a resposta é não, 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 não e não. No momento que ele está pronto, agora é sim. E vai crescendo sempre todo ano, né? Agora não mais comprando, expandindo, arrendando, enfim, dentro da estratégia do planejamento estratégico da SLC. Ou seja, dá para fazer. E digo mais, não vem me dizer que é fácil fazer na SLC. É muito mais fácil fazer num negócio menor do que fazer na SLC. E você foi falando, eu fui pensando realmente no dando check em todos os grandes grupos que eu conheço. Primeiro de transformar realmente a empresa e organizar e transformar aquilo numa empresa. Pensar na governança, pensar na remuneração, pensar em quem vai ocupar os cargos organizacional dentro das fazendas com os funcionários. Você foi falando, eu como atuei também como agrônoma atendendo os grupos, eu vi isso de perto, eu consigo enxergar eles tanto da maneira macro, como os grupos grandes e renomados que são, como lá dentro como as coisas funcionam. Então, você foi falando, eu fui dando check mental, assim, de, nossa, realmente é assim que eles fizeram, nossa, foi assim que eles cresceram nos últimos anos, nossa, é verdade, foi esse processo que eles foram colocando. E é por isso que, muitas vezes, os produtores menores enxergam os grupos, às vezes, até mesmo como vilões, porque eles estão preparados, estão numa região, e quando eles têm a oportunidade de expandir naquela região, eles pegam aqueles produtores que não estavam preparados, que não aproveitaram os ciclos, e eles crescem em cima deles. Então, quem será que tá errado? É o grupo que fez o planejamento e conseguiu entrar nisso, ou o produtor que às vezes não? Porque eu vi produtores menores, também na minha região, saírem de 1.000 hectares para 5.000, para 10.000, para 25.000, extremamente estratégicos e com esse planejamento também. Então, eles também estão errados? Ou será que é o produtor que não se organizou, que estava do lado, que está errado? Então, isso leva muito a pensar e enxergar o futuro do negócio, né? Até mesmo para quem eles querem que fique com as áreas, sejam os filhos ou não, né? Filhos, primos e afins. Se o nome disso é ser vilão, então seja vilão, né? E seja o mais malvadão de todos, porque eu não acho que isso seja vilania, pelo contrário, eu acho que isso está escrito lá na teoria econômica, né? Esse pessoal não está crescendo por acaso, está crescendo porque está seguindo uma técnica, uma regra que está aí. Do mesmo jeito que tu, como agrônoma, tu sabe as necessidades da planta, tu sabe como fazer tu sabe por que uma lavoura dá 20 sacos ou dá 100, tu sabe tu sabe o que a natureza te entrega voluntariamente e o que tu tem que fazer para que aquele hectare produza muito mais, né? Por quê? Porque tem técnicas, tem quantidades, né? Tem os números, tem que botar X de fertilizante A, B, C, tem que tratar usando os produtos A, B, C, X milímetro por litro, isso, aquilo, não sei quantas aplicações, semente esta ou aquela, e nós vamos plantar nesse período por causa disso. Tem um monte de decisões agronômicas para uma planta prosperar. Existe um monte de decisões econômicas e financeiras para o negócio prosperar. Assim como tem as técnicas de produção, tem as de gestão. Eles estão usando as técnicas de gestão. Quer chamar isso de ser vilão? Chama, mas isso são técnicas. Vai ficar chorando enquanto outros estão crescendo. Te ouvindo, Lígia, também vi casos, tá? Do cara que começou com 500 e foi para 1.000, quando vi estava com 25.000 e hoje está prestando serviço com as máquinas que sobraram, porque não se organizaram, porque não fizeram a gestão direito, porque cresceram do modo errado, cresceram do jeito errado.
E tem um outro ponto que precisa ficar claro, Lígia, assim, ó, o governo não gosta do agro. Não gosta. Este governo não gosta do agro. Então, assim, ó, ele não vai ajudar o agro. E agora vem a má notícia. Se eu for ministro da Fazenda, eu que a vida inteira trabalhei com o setor, vivo do setor, sou economista-chefe de uma grande federação de agricultura da Farsul, tenho a minha empresa voltada à gestão financeira, enfim, os produtores. A vida inteira eu vivi disso. Mas se ano que vem elegerem um determinado candidato que me convidar para ser ministro da Fazenda, coisa que não vai acontecer, tô falando uma coisa hipotética aqui, eu também não vou ajudar. Sabe por quê? Porque as condições financeiras que hoje existem no Brasil não permitem um auxílio mais contundente ao agro. O agro ficou muito grande para ser ajudado pelo governo. O que eu quero dizer com isso? É você por você mesmo, amigo. Você está por você. O ser produtor rural brasileiro, entenda, é tu por ti mesmo, não contra com o governo. Se você colocar o futuro do seu negócio, lá quando vai fazer lá a sua matriz de riscos, não, mas isso aqui, se der problema, o governo... Não, tira o governo do jogo. Ele não vai te ajudar em nada. E os pequenos, as coisas que estão nos ouvindo aqui também, saiba, vai te ajudar cada vez menos. Não existe dinheiro. O que tinha foi torrado. Não tem condição. Então, se eu sei que não tem mais uma chance de ter uma securitização, como teve lá no final dos anos 90, dos anos 2000, isso não vai mais acontecer, gente. Não vai mais acontecer. Tira da cabeça. Não vai. Não tem condição financeira para um negócio desse. Nem se tu eleger o teu... se tu mesmo que tá me ouvindo, se tu te eleger, tu não vai fazer. Porque não é uma questão de querer, não é uma questão de precisar, não é uma questão de mérito, de merecer, é uma questão de não poder. Então, somos nós por nós mesmos. Logo, robusteça a gestão. Nós, no século XX, o grande desafio era produzir. O grande desafio do século XXI é gerir, porque se tornou muito complexo o processo produtivo. As decisões que precisam ser tomadas são muito complexas, envolve muito dinheiro. Então, a gente precisa ter gestão adequada. E não é só a financeira, é a gestão de pessoas, é a gestão estratégica, porque a gestão tem 3 níveis, né, Lígia? A gente tem o estratégico, o tático e o operacional. Para cada nível de gestão, eu tenho uma série de ações de gestão. Então, lá no planejamento, lá no estratégico, eu tenho que trabalhar o planejamento estratégico, é olhar o futuro do negócio, ver os riscos, como mitigar. No tático, eu vou organizar o processo para que isso aconteça. E no operacional, eu vou executar, propriamente dito. Então, cada nível, né, tem os seus desafios. E me preocupa quando eu vejo assim, o produtor rural não ter balanço. Por exemplo, acho que o balanço foi inventado antes do Brasil ser descoberto. E até hoje é obrigação de uma empresa SA ter balanço publicado nos jornais, enfim. E a gente não tem isso. Aí o produtor disse, pergunta, quanto é que foi o teu lucro? Meu lucro foi X. Escuta, como é que tu sabe? Tu faz um demonstrativo do resultado do exercício, um DRE? Não, eu pego lá meu custo. Cara, isso não é isso. Tu tá fazendo um relatório de fechamento. Não confunda relatório de fechamento com demonstrativo de resultado. Se tu não faz demonstrativo de resultado, me desculpa, tu não sabe quanto é que é o teu lucro. E se tu nunca fizesse, tu nunca soube quanto foi teu lucro. Porque só tem um jeito de saber, que é fazer um demonstrativo de resultado do exercício. Se não fizer, não vai saber quanto que foi o lucro de verdade. Demonstrativo de fluxo de caixa, como é que tu equilibrou teu caixa? Foi com a operação, foi com financiamento, foi com investimento, foi com desinvestimento, como é que foi? Sem saber disso, eu não consigo saber como é que eu estou equilibrando o caixa. Eu não sei nem se aquele prolabore ou aquela repartição de lucro está sendo bem feita. Enfim, o produtor, quando ele não tem uma gestão adequada para o negócio dele, ele termina assumindo uma série de riscos que depois a gente termina vendo ali muita gente sofrendo, muita gente tendo problema, gente boa, produtor top, caras super bem intencionados, pessoas assim que sonharam o sonho direito, pessoas de coração maravilhoso, que prospectaram do jeito certo, mas muitas vezes não gerenciar da maneira adequada termina levando as pessoas para mal-sucedidos. E tu disseste tudo, a gente não tem educação financeira no Brasil. Mas se isso é um desafio do agro, a gente vai ter que fazer, né? Vamos ter que trocar esse pneu com o carro andando. Show. Acho que você já deixou bem claro o seu ponto e coisas macros assim que o produtor precisa olhar e se aprofundar e melhorar. Mas se você pudesse resumir em uma ou algumas dicas, o que você diria para o produtor que está tentando fazer essa transição? Joia. Então, coisa número um, básica, tem um software de gestão.
Ah, Antônio, eu tenho 20 hectares, tenho 50 hectares. Bom, então tem uma planilha em Excel e tenha tudo ali. Coisa número 1, você precisa ter os dados. Sem os dados, não vai ter gestão. Se tem ali 200, 300 hectares para cima, tem que ter um software. A pessoa que tem 1.000 hectares para cima, ou próximo disso, enfim, é importante ter alguém para fazer os lançamentos. Ter alguém pagando as contas, recebendo as contas e lançando certinho nas contas certas, nos lugares certos. Essa é a coisa número 1. Ter uma contabilidade que seja voltada para o processo decisório e não para pagar imposto para o governo. Não pague para um contador ou para uma equipe ficar lançando para você coisas cujo único objetivo é saber se pagou o imposto direito ou não. Se está fazendo isso, tu está pagando para um funcionário público, não está pagando alguém para te ajudar com nada. Uma vez tendo esses dados, evolua, tem um balanço, tem um demonstrativo de resultado de exercício, tem um demonstrativo do fluxo de caixa. Se desenvolva nessa parte de gestão. Aprenda. Se não sabe, aprenda, porque isso é um requisito do negócio. Chame pessoas para te ajudar. E eu não estou falando isso porque eu tenho uma empresa que faz isso. Até porque a gente não consegue pegar muita gente. A gente tem fila de espera. Eu não estou falando isso para captar cliente. Eu estou falando isso porque, sempre, eu não posso, como produtor, como CEO da minha fazenda, digamos assim, eu não posso fazer aquilo que eu posso pagar alguém para fazer. Porque enquanto eu fizer aquilo que eu posso pagar alguém para fazer, eu vou estar deixando de fazer coisas que só eu posso fazer e eu não posso pagar ninguém para fazer. Então, enquanto tu tá lá preenchendo planilha ou lançando coisas no software, quem é que tá tomando as decisões que só tu pode tomar como dono do negócio? Então, claro, depende do tamanho. Então, eu tô falando assim, ó, tem produtor que tem que ser o faz tudo, não tem jeito. Agora tem produtor que não precisa ser o faz tudo, tá lá em cima do trator, em cima da colheita. Joia, quem é que tá pensando no negócio? Quem é que tá gerindo o negócio enquanto tá lá em cima do... Então, quem é que tá cuidando dos outros problemas, do funcionário que não veio, do fulano que tá doente, da DARF tem que ser paga, do não sei, quem é que tá cuidando dessas coisas? Então, quem é que tá lá no dia de campo aprendendo coisas novas, quem é que tá lá assistindo a palestra sobre mercado, sobre seja lá o que for, quem é que tá fazendo isso? Que esse é o papel do gestor. Enquanto tu tá lá com a cara enterrada, quem é que tá fazendo aquilo que tu precisa? Quem é que tá pegando informação que tu precisa? Então, ter essa parte organizada, isso é coisa número 1. Tá? Tem que organizar a parte de escritório, digamos assim. Tem que ter ou uma planilha de Excel muito bem feita, ou se o cara é um pouco maior, ter software, ter gente para lançar, tem que ter essas coisas organizadas. Tendo isso, tem que fazer alguma coisa com o que sai daquilo ali, né? Tem que tomar decisão a partir dos dados. Se não consegue fazer, chama gente para te ajudar, mas passa a tomar decisões olhando para os números do negócio. Não toma decisões baseado no coração, no que eu acho, no que eu penso, no que... Não reúne a família com gente para dar opinião. Gente para dar opinião tem bastante. O negócio é pegar, abrir os dados e tomar decisões em cima dos dados, porque de boas ideias o mundo está cheio. Agora eu tenho que tomar uma boa ideia, pode ser uma boa ideia para outro lugar, para que ele pode não ser. Então quem não tem dado para tomar decisão objetiva, começa aquela coisa. O Antônio tem o irmão que é o Pedro. O Antônio e o Pedro disputam desde que criança, eram tudo, até o presente de Natal, não sei o quê. Aí chega na hora de gerir, aí um aponta pro Oiapoca, outro aponta pro Chuí. Não vai dar. Um acha que tem que comprar, outro tem que arrendar. Um acha que tem que plantar soja, outro tem que plantar milho. Um acha que tem isso, outro... Não. Quando a gente bota os dados na frente, fica muito mais fácil tomar decisão. As coisas ficam objetivas. Bom, resolvi essa parte, agora eu vou para o financeiro. Eu preciso, agora que eu tenho os dados organizados, eu consigo saber quanto que eu posso ter, o quanto que eu tenho que ter de cada coisa. Porque a gestão financeira ela tem pilares. Liquidez, níveis de endividamento, perfis de endividamento, níveis de alavancagem, gestão de capital de giro, necessidade de capital de giro, quanto que eu posso ter, da minha necessidade de capital de giro, quanto que eu tenho que ter próprio, qual é o máximo que eu posso pegar de terceiros. Essas coisas todas, para cada item desse que eu estou falando, tem 5, 6 indicadores. E a gente precisa ter essas coisas. Para quê? Para poder tomar a decisão da maneira correta. Aí todo mundo tá olhando para a mesma coisa. Aí as pessoas param de ter ideias estapafúrdias, porque tá todo mundo olhando para os números e os números estão falando por si mesmo. Então, bom, dado que o cenário é esse, então vamos fazer isso. Não cresça antes de investir em caixa. Enquanto estiver investindo em caixa, para ter liquidez, o produtor já está crescendo. Entenda desse jeito. Se você é aquele produtor que diz para mim assim, Antônio, mas eu tenho que entender que o produtor não pode ver dinheiro porque dá coceira na mão. Coceira na mão vai num dermatologista, que ele cura esse problema.
Ah, mas é que dá uma ansiedade, ele tem que gastar. Bom, ansiedade tem que tomar remédio. Vai num psiquiatra, vai num psicólogo, vai fazer terapia, porque tem que resolver esse problema. Se não pode ver dinheiro na frente que precisa torrar, eu vou deixar aqui depois no meu Pix, manda pra mim o dinheiro. Então, já se ele tá te incomodando tanto, manda pra mim, que pra mim dinheiro não incomoda. Então, assim, aprenda a trabalhar com dinheiro, porque o seu negócio é botar dinheiro antes para comprar insumos, etc., para depois ter o produto para transformar em dinheiro. Ou seja, o início do seu negócio é dinheiro, o fim do seu negócio é dinheiro. A produção é o meio. Então, trate bem o dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo. Olha, Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui no Agro em Pauta de hoje, por ter compartilhado um pouco da sua experiência e do seu conhecimento com a gente. Porque você foi falando e eu fui tendo vários insights e visualizando muita coisa que às vezes a gente fica meio nebuloso. Ou às vezes a gente não quer enxergar. Tem esse detalhe também. Muito produtor não quer enxergar. Então, muito obrigada. E conta também pro pessoal que ficou com alguma dúvida ou que queira entrar em contato, acompanhar um pouco mais do seu trabalho. Deixa suas redes e como o pessoal consegue te encontrar. Maravilha. Meu arroba é Antônio da Luz _economista. Antônio da Luz _economista, lá no Instagram, TikTok, enfim, convido a todos para conhecer lá as nossas redes sociais. Da minha empresa é a Agromoney, o site é www.agromoney.net.br. Se botar Agromoney lá no Google já vai aparecer. E nosso arroba lá do Instagram é arroba agromoney_gestão. Então, quem quiser conhecer mais do que a gente faz, por favor, entre em contato. E eu te agradeço muito, Lígia, o convite está aqui no Agro em Pauta de hoje. E pessoal, então foi isso por hoje. Obrigada por estarem até aqui, ouvindo, acompanhando. E não esqueçam que toda semana a gente tem um programa novinho para vocês aqui no Agro em Pauta. Então, para não perder nada, assinem o podcast em qualquer agregador de podcasts. Acompanhem também os outros podcasts da casa, que a gente tem o Agro Resenha, que é o primeiro podcast de agronegócio brasileiro, o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling, o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha e está disponível no YouTube também, e o Agritech para ficar por dentro de tudo que envolve a tecnologia do nosso agro. Siga as nossas redes sociais e se tiver sugestão de pauta, manda lá na minha DM, @LígiaPedrini ou @Agro em Pauta Podcast no nosso Instagram. E só para te lembrar, nunca jamais aposte contra o agro. Até mais, pessoal! Considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.